sou Marcelo Manuel da Silva, Bang Kid, sou angolano. Nasci e cresci em Luanda, capital de Angola. Eu sou Bakongo, porque meu pai é Bakongo. Bem, falar da importância da EJA no meu país, que é Angola, nos remete a pensar aquilo que vai ser a constituição da história educacional de Angola, pensando na educação, tanto na educação do tempo do período colonial até a educação que predomina nos dias de hoje. Ou seja, Angola até antes de 1975, quando estava sob o domínio português, predominava uma educação meramente colonial, ou seja, uma educação que não se preocupava em formar a população angolana, visto que poucas pessoas eram contempladas com essa educação colonial. E a partir de 1975, quando Angola consegue a sua independência, ela se viu a enfrentar muitos desafios, visto que 85% da população era analfabeta, por conta dessa herança colonial, e isso acabou afetando muito depois que Angola conseguiu a sua independência. Então, aí é que surge essa importância da EJA dentro do país. Ou seja, Angola estava independente, porém tinha poucos quadros formados. Então aí criou-se uma necessidade de apostar, visto que a taxa de analfabetismo era muito alta, então veio essa necessidade de apostar na educação com o intuito de resgatar ou de formar novos quadros dentro do país. E aí se essa importância da EJA, porém também com várias críticas, visto que, embora que se construiu várias escolas a partir de 1975 até os dias atuais, escolas que vieram ajudar nesse processo educacional em Angola. Porém, das escolas que se criou, poucas escolas focavam exclusivamente na educação de jovens e adultos. Saudação a todos, eu sou Elizabeth Samaimanga, sou guineense, sou de etnia Felupe. Sou estudante da pedagogia do segundo semestre. Nesse momento estou residindo no Brasil, aqui no estado de Ceará. Estou estudando aqui na Unilab. Para falar um pouco da contribuição do Paulo Freire e da Amílcar Cabral para pensar fundamentos da educação popular mais acessível. Então, Paulo Freire, para quem não sabe, é um dos grandes promotores da educação aqui no Brasil. Ele também tem influência internacional, quanto nacional. E a contribuição dele, ele tinha visitado a Guiné-Bissau, deu algumas contribuições, principalmente na questão da educação, e na parte da educação da EJA, ele defende, como ele defendia, tem pontos chaves que ele defendia, ele e Amílcar Cabral, como defendia uma educação libertadora, que as pessoas têm que ser educadas, numa educação livre, não na opressão. E Amílcar Cabral também defendia isso desde a independência, que as pessoas tinham que ser dado acesso à educação. E uma das pontos chaves também deles é a questão de diálogo, de que o professor tem que permitir o aluno, tem que ter a diálogo entre educador e educando. Então, por exemplo, antes do início da aula tem que ter aquele diálogo, E vimos que na Guiné-Bissau até agora, a gente tem ainda aquela educação tradicional, onde o professor chega, dá material, dá matéria, dá tudo o que ele pensa. Então, os alunos não têm direito de falar o que acham. Eu, por exemplo, no meu processo, tinha um professor, quando você botava tudo que está no livro, você levava boa nota. E quando você não botava, você botava do que você acha, ele reduzia as notas, Então, Paulo Freire, defendia isso, de que o aluno você tem que dar ao aluno direito de falar, de se expressar o que ele acha, E outro ponto também que o Paulo Freire contribuiu na educação é a questão da língua, porque vimos que em algumas escolas guineenses os alunos são proibidos de falar a língua crioula, E sabemos que agora que os estudiosos falam que a gente tem que falar guineense, sabemos que a língua guineense é a língua do cotidiano dos estudantes, Guineense, a gente fala mais a língua portuguesa na escola. Aí quando você chega na escola, você é proibido de falar de uma língua do cotidiano. Então Paulo Freire defendia que o Estado tem que investir para a implementação dessa língua dentro das escolas. E Amílcar também Cabral defendia sobre isso. E outras coisas também, a questão da educação da EJA, que os mais velhos, porque sabemos que os mais velhos não tem mesmo a forma de absorver as informações mesmo junto com as crianças. E ele falava que os mais velhos o educador tinha que dar aula de acordo com a realidade dos mais velhos. Você não pode dar aula para
para os adultos de igual modo que vocês podem dar para as crianças. Então eu acho que o Estado de Guiné tem que investir mais na educação, principalmente na formação do professor, porque vimos que a maioria dos professores que dão aula em algumas escolas desde são professores que são formados para dar aulas para crianças, né? Então eles não têm ainda esse direcionamento de falar, não, temos que fazer um plano de aula para a educação de jovens e adultos. Olá, sou a Graça Sebastião Felipe, nacionalidade angolana, estudante do curso de Pedagogia. Nasci na cidade de Luanda, que é a capital do país de Angola. E atualmente resido no Brasil, estudo cá, e moro na cidade de Acarape. Falar um pouco sobre aquilo que é a importância do EJA em Angola, né? Falar um pouquinho sobre aquilo que é a Constituição do país, como o Marcelo já mencionou, né? Que a educação em si, ou o EJA em si, veio ser projetado para aquilo que era para balançar naquilo que era a taxa de analfabetismo no país, porque havia alto número de angolanos, né, analfabetos no país, porque passou-se de um período de guerra, que estávamos sob a tutela dos portugueses, e agora quando a gente passou para o período pós-independência, para aquilo que seria a estabilização ou a construção de uma educação ao olhar das nossas características voltadas ao país, foi necessário criar políticas, né, que abrangessem uma educação para todo mundo, uma educação favorável para todos. E aí já foi construída nessa configuração. Lembrando também que ela é configurada tanto na Constituição como nas leis de base. As leis de base encontramos lá artigos específicos que asseguram a questão do EJA nos nossos países. E não só, né, a lei de base, também foram criadas programas para auxiliar ou viabilizar ou reduzir o valor da taxa alta que era de analfabetismo no país. Daquilo que é a construção, a educação que a Amílcar Cabral e Paulo Freire trazem nos seus estudos, eles abordam sobre uma educação que respeita as caracterizações de cada país, que é uma educação que respeita as línguas que essas pessoas têm para aprender aquilo que eu ensino, voltada daquilo que foi o texto que a gente abordou dentro da disciplina de EJA, da EJA com a professora Jaqueline. E olhando na configuração, né, da Unilab, né, apresentando uma educação que passa pelos principais pontos como EJA, educação de ensino infantil e classes iniciais, é olhar que a educação que a Unilab nos proporciona é uma educação que vai nos botar em diversos setores, tendo diversas experiências nesses diversos setores, atendendo que a gente vai entrar em contato com a educação infantil, como é que está elaborada ou construída a educação infantil, as classes iniciais, naquilo que são o ponto sala de aula, a parte prática, não só, né, as discussões teóricas que vamos ter dentro da sala de aula. E na parte de EJA, né, as experiências que esse tipo de educação traz dentro daquilo que é a nossa formação. E não só, como também a gestão, tem um pouco de aprendizado quanto à gestão escolar. Então, é uma educação diferencial. Só olhar pelo aquilo que é o currículo da Unilab, a Constituição em si da Unilab, que congrega outros países, como Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde. Cada país traz aquilo que é a sua composição cultural, hábitos, costumes, uma educação diferencial daquilo que a gente vem olhando aqui no Brasil. Então, é nesse foco. Olá, meu nome é Edmara Souza, tenho 24 anos, sou aluna do curso de Pedagogia do 5º semestre, sou brasileira, moro no estado do Ceará, na capital de Fortaleza, e falar um pouco da educação de jovens e adultos, voltado aqui para a região do maciço de Baturité, onde a Unilab está instaurada, né, no campus do Ceará, é muito interessante porque nos últimos anos a gente tem um alto índice no número de matrículas em comparado ao Brasil, né, ao âmbito nacional. E isso é interessante, né, a gente abordar essas questões, porque sabemos que nos últimos anos o número de matrículas no Brasil vem diminuindo, então a questão aqui no Ceará, os índices, ele vai em controvérsia ao nível nacional, então isso é uma grande chamada de atenção, né? Então, falar da educação de jovens e adultos é uma questão de política pública, social, econômica, porque ela vai em resposta, né, às necessidades, né, oferecendo uma segunda chance para aquelas pessoas que foram excluídas, né, no sistema educacional regular, como chamamos.
Então, a importância da educação de jovens e adultos, tanto no cenário brasileiro quanto estadual, ela é importante por diversas razões, né? Como, por exemplo, a questão da redução da taxa de analfabetismo, né? Que não é muito diferente quando a gente compara aos países africanos, né? Então, apesar dos benefícios, né, da implementação da EJA aqui no Brasil, enfrenta diversos desafios, né, significativos, como a necessidade de recursos, a formação continuada de professores. Temos vários casos de um único pedagogo, né, sendo professor daquela turma, uma turma muito seriada. Então, há várias dificuldades, porque depende muito do nível que esse aluno está dentro de sala de aula, né, ao nível que o professor vai aplicar os seus materiais, né, os seus conhecimentos e receber essas trocas também. A adaptação dos currículos, que é muito engessado, não existe uma adaptação exclusiva ou umas modificações que são necessárias, né, a questão dos saberes populares, saberes tradicionais que não são implementados no currículo, né, e também superar a questão desses obstáculos, né, que requer um esforço conjunto de políticas públicas, das organizações não governamentais e também da própria comunidade, né, da sociedade. Olá, sou Marina Chorablaban, sou guineense, sou estudante do curso de Pedagogia no UNILAB, moro em Acarape. Para falar sobre a importância da EJA na Guiné-Bissau, como eu conheci no nosso lei de base, pelo nome de alfabetização de jovens e adultos. Sendo a Guiné-Bissau como um país que ainda tem enorme dificuldade na área de educação, que tem a ver com acesso e permanência, temos boa parte da população que não tem a oportunidade de ir para a escola ou de ser alfabetizado. Sendo essa modalidade, tem como propósito, objetivo, de dar apoio àquelas pessoas que durante a sua infância, a sua juventude, não tiveram oportunidade de estar na sala de aula, ou seja, não tiveram oportunidade de estudar. Mas, no nosso lei de base, mostra que a alfabetização de jovens e adultos não é uma coisa assim que o Estado garante à sua população. Então, como boa parte da população não tem acesso à educação, seria de suma importância que o Estado guineense colocasse essa modalidade de educação nos seus planos, sendo, se um adulto for alfabetizado, ele vai ajudar na alfabetização dos filhos, nas tarefas de casas que os alunos são passados para fazer. Sou Ardamete Fernando Gomes, da Guiné-Bissau guineense. Moro aqui no Ceará, em Fortaleza. Falar da UNILAB, enquanto uma universidade, né, que tem uma proposta pedagógica antirracista, a UNILAB ela incorpora princípios e práticas que promovem a igualdade racial, combatendo o racismo estrutural e institucionalizado. A UNILAB ela é uma instituição que destaca por uma abordagem inclusiva e inovadora. Ela se empenha em criar parcerias internacionais de acordo com a cooperação feita com os países da integração, que os países que falam a língua portuguesa, né, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste e Portugal. Que graças a essas parcerias, né, eu pude estar aqui no Brasil a estudar, né, para me tornar alguém amanhã. A UNILAB ela é uma universidade que possui programas de apoio para os estudantes internacionais e como também os nacionais, as quilombolas, indígenas, que são iniciativas muito especiais para garantir que todos os alunos possam estudar sem se preocupar com dinheiro. É uma universidade, mas eu posso dizer que é um verdadeiro centro de transformação pessoal, a UNILAB, porque ela tem um compromisso com a educação antirracista e é vivido lá na UNILAB e assim também, né, praticado diariamente. Às vezes não se vê assim muito, mas ela está ali. A UNILAB ela é uma universidade diversificada. Uma vez diversificada, né, ela valoriza as culturas étnicas e social, criando assim um ambiente inclusivo que acolhe e respeita as diferenças.